Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. Vamos tratar agora da tutela penal do meio ambiente, dos crimes ambientais. Então, a responsabilidade penal também tem a base constitucional, assim como a civil e a administrativa. Então, 225, parágrafo 3º da Constituição. Então, nós vamos tratar aí de tutela penal do meio ambiente. E a base constitucional, esse fundamento constitucional do 225, parágrafo 3º, é muito importante. A Constituição fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então vocês já sabem bem que a gente está vendo aqui na tela a tríplice responsabilização em matéria ambiental. O poluidor pode ser responsabilizado na esfera administrativa, na esfera civil, na reparação dos danos ambientais, e na esfera penal. É essa penal que interessa para a gente agora, pessoal. Então não estamos falando agora nem de responsabilidade administrativa, do poder de polícia ambiental, da aplicação de multa, de sanções administrativas, e nem da reparação do dano ambiental, que nós já estudamos em responsabilidade civil ambiental. Interessa para a gente agora sanção penal, e elas estão previstas, as sanções penais ambientais, na Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, uma lei sempre muito cobrada em provas de concurso público, muito relevante para a gente. Então, a ideia aqui é que a gente possa destacar alguns dos principais artigos aí da 9.605, chamando a atenção para as questões mais cobradas, para os temas mais cobrados dentro da Lei de Crimes Ambientais, trazendo jurisprudência também, análise dos tribunais, questões de prova, como os examinadores costumam elaborar as questões relacionadas aos crimes ambientais. Bom, um primeiro ponto para a gente analisar, quando a gente fala de crime ambiental, é se é aplicável ou não aqui na Lei 9.605 o princípio da insignificância. Então, o princípio da insignificância nos crimes ambientais. E os tribunais superiores vão reconhecendo que é possível a aplicação do princípio da insignificância, desde que haja satisfação concomitante de 4 requisitos. Então, esses requisitos extraídos aí das decisões do STJ e do STF, como as duas que estão citadas aí na sequência. Então, quais são esses 4 requisitos? Primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente. A letra B, nenhuma periculosidade social da ação. C, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E na letra D de dado, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, esses 4 requisitos têm que aparecer simultaneamente. Se faltar um deles, não vai ser mais aplicado o princípio da insignificância em matéria ambiental. E a gente tem esses 2 exemplos, esses 2 julgados que estão citados aí. Um primeiro do STJ, que está relacionado exatamente à pesca em período de defeso. Então, olha um trechinho desse julgado que é interessante para a gente visualizar alguns desses requisitos. Esse julgado fala o seguinte: nos casos dos autos, o paciente foi denunciado tendo sido acusado de pescar em período de defeso, aquele período proibido à pesca. Entretanto, foi abordado pelos fiscais apenas com a linha de mão, sem nenhuma espécime da fauna aquática. Conduta que não causou perturbação no ecossistema a ponto de reclamar a incidência do direito penal. Então ele só estava com a linha de mão, sem nenhum peixe, não tinha pescado nada, então foi aplicado aí a ele o princípio da insignificância. Já num outro caso, também no período de defeso, que é esse segundo caso que está aqui na tela, o do STF, nesse caso não foi aplicado o princípio da insignificância. Olha um trechinho desse julgado aí do STF, que ilustra bem esses 4 requisitos.
O comportamento recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso, utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, etc, etc. Não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato do recorrente ter pescado em período proibido. Então, a reprovabilidade da conduta. Então, vejam aí na tela, então, a reprovabilidade da conduta. Então, nesse caso, não foi um reduzidíssimo grau de reprovabilidade, pelo contrário, né, o julgado fala que há reprovabilidade, pesca comercial em período de defesa, e não foi aplicado o princípio da insignificância. Então, fiquem atentos, né, para a situação específica. A princípio, é possível aplicar a insignificância aos crimes ambientais, mas desde que observados concomitantemente, simultaneamente, todos esses 4 requisitos que estão aí na tela. Certo, pessoal? Em relação ao princípio da insignificância. Maravilha. Já que a gente está falando em princípios, vamos relacionar com o princípio do direito ambiental, a lei de crimes ambientais, que é o princípio da prevenção. Nos artigos, nos tipos penais da Lei 9.605, há uma série de crimes de perigo abstrato. Vocês lembram dos crimes de perigo abstrato? São aqueles em que a mera probabilidade de dano já configura o crime. E na lei de crimes ambientais há uma série deles. Então a gente pode relacionar com o princípio da prevenção, que é aquele princípio que busca evitar que o dano ambiental aconteça. Então a lei de crimes ambientais definiu como infração, em inúmeras ocasiões, a mera probabilidade de dano. Olha um exemplo que eu trouxe aí do artigo 52 da lei 9.605 que a gente está estudando agora, de 98. Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aqui fica muito claro, né, pessoal? O simples fato do sujeito entrar numa unidade de conservação, numa área ambientalmente protegida, conduzindo substâncias próprias para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, já configura o crime. Então não precisa utilizar aquele instrumento. Não precisa utilizar um instrumento próprio para caça, uma arma que ele tiver ali para caça. Se ele entrar na unidade de conservação portando aquela arma sem licença da autoridade competente, já configura o crime ambiental do artigo 52. Então, crime de perigo, né? Um crime de perigo abstrato. Então, ele vem reforçar o princípio da prevenção, que em matéria ambiental não é importante o princípio da prevenção, nós vimos lá nos princípios de direito ambiental, porque ele busca evitar que o dano aconteça. É muito melhor evitar que o dano aconteça do que tentar reparar o meio ambiente degradado depois. Então, quando a lei de crimes ambientais prevê esses crimes de perigo abstrato, ela está implementando, está reforçando a aplicação do princípio da prevenção, para evitar que essas ações aconteçam e que haja uma degradação do meio ambiente. Então, de uma maneira geral, né, a lei de crimes ambientais também traz essa ideia de implementação do princípio da prevenção. Muito bem. Outro ponto importante aí para a gente, no artigo 2º e 3º da lei, o artigo 2º é tranquilo, fala da responsabilidade penal das pessoas físicas. O que é mais polêmico, uma questão que é muito mais cobrada em prova, é do artigo 3º da lei de crimes ambientais, que trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica, de uma empresa. Será que a pessoa jurídica pode figurar no polo passivo de uma ação penal ambiental? Por que essa pergunta, pessoal? Eu vou trazer pontos aqui de 2 grandes teorias lá do direito penal, mas só em resumo que antes da gente começar a traçar esses pontos, só para vocês terem uma ideia de qual é a discussão. Para uma corrente doutrinária, a pessoa jurídica, né, uma empresa, é um ente fictício. É um ente de ficção, criada pelo
pelo homem. Se é um ente de ficção, ela não tem vontade própria. Se ela não tem vontade própria, ela não age com dolo nem com culpa. Então ela não poderia figurar no polo passivo de uma ação penal. Porque para estar no polo passivo de uma ação penal, a doutrina tradicional do direito penal prevê que deve haver comprovação de dolo ou culpa. Então essa primeira teoria, a teoria da ficção, fala que se uma empresa é um ente de ficção, não tem vontade própria, ela não pode figurar no polo passivo de uma ação penal. Mas há uma outra teoria, a teoria da realidade, fala, não, peraí, a pessoa jurídica tem vontade própria, sim, a vontade dos seus administradores. Quando eles decidem em nome da empresa, essa é a vontade da empresa. Então ela pode sim figurar no polo passivo de uma ação penal. Então tem uma discussão doutrinária muito forte e que agora a resposta, né, a definição se a pessoa jurídica pode ou não figurar no polo passivo numa ação penal ambiental, já está consolidada pelos tribunais superiores, na jurisprudência dos tribunais superiores. Nós vamos chegar lá agora. Quando a gente trata desse tema, então a gente está falando do artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, que prevê que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Então aqui, pessoal, para quem fala que a pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo de uma ação penal, fala que esse artigo 3º seria inconstitucional. E nós vamos ver qual é essa discussão, né, que é sempre muito cobrada em prova de concurso, em todas as etapas, né? Questões objetivas, questões dissertativas, prova oral. Então é bom a gente conhecer bem essa discussão aqui, o posicionamento dos tribunais superiores. Então a gente tem duas grandes teorias, duas correntes sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então a primeira corrente fala que a pessoa jurídica não pode figurar no polo passivo de uma ação penal, então está baseada na teoria da ficção do Savigny. Então, teoria da ficção, que fala que a pessoa jurídica é um ente fictício. Então, vamos ver 3 argumentos dessa corrente, para depois a gente comparar com 3 argumentos da corrente seguinte. Então, se vocês quiserem anotar aí, eu vou passando por elas rapidamente, vocês vão anotando aí, para que vocês tenham pelo menos 3 argumentos de cada. São inúmeros argumentos da corrente 1, inúmeros da corrente 2, mas 3 de cada é suficiente para vocês desenvolverem, eventualmente, numa prova dissertativa ou numa prova oral que aborde esse tema. Então, o primeiro ponto, o primeiro argumento da corrente 1 é o seguinte, anotem aí, pessoal, rapidamente, para vocês terem aí no caderno. As pessoas jurídicas, como são fictícias, então as pessoas jurídicas, como são fictícias, não têm capacidade de ação. Não tem capacidade de ação, ou seja, não tem consciência e vontade. Não tem consciência e vontade. Então, para essa corrente, pessoal, se as empresas, as pessoas jurídicas não têm consciência e vontade, elas nunca poderiam figurar no polo passivo de uma ação penal, porque elas não podem ter dolo ou culpa, elas não agem com dolo ou culpa, né? Não ficaria comprovado dolo ou culpa porque elas não têm consciência e vontade próprias. E se não tem dolo ou culpa, aí na letra A, não é aplicado, de acordo com a teoria do direito penal, né, tradicional, não existe responsabilidade penal objetiva. Vocês lembram que a responsabilidade objetiva é lá do direito civil, né, nós já vimos. A responsabilidade civil é objetiva, que não analisa dolo ou culpa. Na penal, na teoria penal tradicional do direito penal, não existe responsabilidade penal sem dolo ou culpa.
Então, para essa teoria, se a empresa não tem consciência e vontade, não age com dolo ou culpa, não pode responder por um crime, no nosso caso aqui, um crime ambiental. Letra B de bola. Pessoa jurídica não tem capacidade de culpabilidade e de sanção penal. Não tem capacidade de culpabilidade e de sanção penal. Então, a culpabilidade penal é tratada como um juízo de censura pessoal pela realização do injusto típico e só pode ser endereçada ao indivíduo. Então, a teoria tradicional do direito penal fala que só pode ser direcionada ao indivíduo, não poderia ser direcionada a uma pessoa jurídica. Então, não tem capacidade de culpabilidade e de sanção penal. E por último, o terceiro argumento da primeira corrente, pessoa jurídica não tem capacidade de pena. Não tem capacidade de pena. Então, com relação à pena, tem vários argumentos aqui relacionados à teoria da ficção, do Savigny. Vocês conhecem bem a regra lá do direito penal, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Para muita gente, para os defensores dessa corrente, se você pudesse responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica, a pena estaria passando da pessoa do condenado. Toda aquela empresa, né, de certa forma, estaria respondendo. E a todas as pessoas que estão ali envolvidas com aquela atividade. E com relação à pena, essa corrente fala o seguinte: não existe sanção penal aplicável a uma pessoa jurídica. Como que você vai algemar uma empresa? É inaplicável uma empresa a uma pessoa jurídica. Então não existe pena aplicável a uma empresa a uma pessoa jurídica. Então, 3 argumentos aí dentre os vários da teoria da ficção. Só como eu falei, existe uma corrente que se contrapõe a essa, que é a teoria da realidade. É a segunda que está aí na tela. Então, por essa corrente, a pessoa jurídica pode sim figurar no polo passivo de uma ação penal ambiental. Então, fundamentada na teoria da realidade, da personalidade real ou orgânica. Então, vamos ver os 3 argumentos dessa corrente. Um pouquinho na frente, pequenininho. Letra A. As pessoas jurídicas são entes reais, com capacidade e vontade próprias. As pessoas jurídicas são entes reais, com capacidade e vontade próprias. Então, se elas têm capacidade e vontade próprias, elas podem figurar no polo passivo de uma ação penal. Não se estaria falando em responsabilidade penal objetiva. Né? A responsabilidade penal é subjetiva, tem que comprovar dolo ou culpa. Mas uma empresa tem capacidade e vontade própria. Ela pode sim figurar no polo passivo de uma ação penal ambiental. Segundo ponto aí na letra B de bola. Pessoa jurídica tem capacidade de culpabilidade e de sanção penal. Pessoa jurídica tem sim capacidade de culpabilidade e de sanção penal. Então, os defensores dessa corrente falam o seguinte: a pena não passa da pessoa do condenado. Não está desrespeitando a norma lá do direito penal. Se foi a empresa que cometeu o crime ambiental, é a empresa que está respondendo por ele. Não passa da pessoa do condenado. É a empresa que tem que responder. E com relação à pena, realmente não dá para algemar
uma pessoa jurídica, mas há outras sanções penais aplicáveis a uma empresa. A própria Lei de Crimes Ambientais, que nós estamos estudando, relaciona lá tipos de sanções penais aplicadas à pessoa jurídica a uma empresa. Então, a privativa de liberdade não é possível aplicar, mas há outras a serem aplicadas. Então, a pena ou apenas aplicáveis às pessoas jurídicas. Essa na letra C, né? A pessoa jurídica tem capacidade de pena. Então, a pessoa jurídica tem sim capacidade de pena. E na segunda, aí, na letra B, na capacidade de culpabilidade de sanção penal, a doutrina afirma que essas pessoas sofrem de culpabilidade social, também chamada de culpa coletiva. Então está relacionada também à vontade do administrador, aí no segundo ponto da letra B. Muito bem, pessoal. Então, 3 pontos de cada corrente para que vocês consigam, se necessário for, desenvolver uma dissertação, né, ou na prova oral, responder sobre essas teorias da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Interessa para a gente, então, finalmente saber qual é o posicionamento dos tribunais superiores. O que o STF e o STJ entendem sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, posicionamento jurisprudencial. Então, a responsabilidade penal da pessoa jurídica na jurisprudência é o de que a pessoa jurídica pode sim figurar no polo passivo de uma ação penal ambiental. A teoria da realidade que é aplicada. A segunda teoria que a gente viu. Teoria da realidade. Então, o STJ, lá em 2005, já afirmava que a pessoa jurídica pode sim figurar no polo passivo. A decisão está aí. E, na sequência, em 2013, o Supremo Tribunal Federal confirmou esse posicionamento, que vem sendo consolidado aí nos últimos anos. Então, a pessoa jurídica pode sim figurar no polo passivo de uma ação penal. Isso que vocês têm que lembrar na hora da prova, né? E lembrar que é aplicada então a teoria da realidade e esses principais argumentos dessa teoria. Agora, dessa decisão de 2005 do STJ para de 2013 do STF, houve uma questão importante que vocês precisam lembrar e conhecer, relacionada à teoria da dupla imputação. Lá em 2005, o STJ falou o seguinte: a pessoa jurídica responde sim penalmente, então admitir a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, mas desde que houvesse a imputação simultânea de uma pessoa física, de um dirigente, por exemplo. Então, era chamada teoria da dupla imputação, é o que está aí na tela, aí no alto. Então, isso em 2005, na decisão do STJ. Aplicava-se a teoria da dupla imputação. Então, admitia a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, mas com uma condição: que houvesse a imputação simultânea de uma pessoa física. Então, do ente moral, né, da pessoa jurídica, mas de uma pessoa física, que atua em seu nome e em seu benefício. Por isso é chamada dupla imputação, tinha que imputar também uma pessoa física. No recurso extraordinário de 2013, o STF derrubou a teoria da dupla imputação, dizendo que é admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prática criminosa. Então, para o STF, a teoria da dupla imputação, que era defendida pelo STJ lá atrás, em 2005, afronta o parágrafo 3º do 225 da Constituição.
Então, caiu a teoria da dupla imputação. Então, em resumo, o que a gente tem que lembrar lá na hora da prova, pessoal? Pessoa jurídica responde penalmente num crime ambiental? Responde. Cabe a teoria da dupla imputação? Não cabe mais. Pode ser imputada apenas à pessoa jurídica. Não precisa imputar também a uma pessoa física. Então, essa é a decisão de 2013 do STF, que vem sendo reafirmada aí nos últimos anos. Correto? Maravilha. Bom, admitindo-se que a pessoa jurídica pode figurar no polo passivo de uma ação penal, como vem entendendo o STJ e o STF, lembrem-se de dois requisitos que estão lá no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Estão aí na tela. Então, dois requisitos cumulativos do artigo 3º da 9.605. Que a infração tenha sido cometida em seu interesse ou benefício. Interesse ou benefício de quem, pessoal, que nós estamos falando? Da pessoa jurídica, né? O artigo 3º trata da pessoa jurídica. Então, a infração ambiental deve ter sido cometida no interesse ou benefício da empresa. E segundo requisito que está lá, seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado. Então, requisitos cumulativos, não pode faltar nenhum deles. Então, já teve uma questão de prova envolvendo aqui o artigo 3º, pessoal, que era mais ou menos o seguinte. Havia um caminhão com a logomarca da empresa, um caminhão de uma empresa específica que estava suprimindo vegetação de área protegida de maneira ilícita, retirando aquela madeira de maneira ilícita. Era uma conduta tipificada aí na Lei de Crimes Ambientais, mas o caminhão estava levando aquela madeira para o sítio do dirigente, para um sítio da pessoa física. E perguntava se isso era crime ambiental ou não, se estava configurado, se era crime ambiental ou não. Se a pessoa jurídica, se aquela empresa poderia figurar no polo passivo da ação penal. E a resposta correta era que não, a empresa não poderia ser responsabilizada. Por que faltou para responsabilizar a empresa, pessoal? Aqui, ó, a letra A. A infração estava sendo cometida no interesse do seu benefício da empresa? Não, né? Estava sendo levada a madeira lá para o sítio do dirigente. Não era interesse da pessoa jurídica. Não era um crime sendo cometido no interesse ou benefício da empresa especificamente. Então, fiquem atentos para os requisitos aí do artigo 3º da Lei 9.605. Esse requisito da letra A e na letra B, decisão do seu representante legal ou contratual. Então, requisitos aí cumulativos. Certo, pessoal? Até aí, nessa parte introdutória? Maravilha.